Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Não deixe o medo afundar você. É a palavra que eu tenho para compartilhar com o seu coração agora. E eu quero muito que Deus ensine você, e ensine a cada um de nós a lidarmos com esse grande inimigo que nós temos, que é o medo. O medo é uma das poucas coisas comum a todos os homens. Todos os seres humanos sentem medo, em alguma intensidade e algum tipo de, mas todo mundo sente medo, desde o medo mais simples a medos mais robustos, mas todo mundo sente medo. Na verdade, a primeira consequência que a gente pode perceber depois que o homem pecou contra Deus no Éden, é o fato dele sentir medo. Isso está registrado no capítulo 3, no versículo 8 ao 10 do livro do Gênesis. Diz assim: ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem, perguntou: onde você está? Ele respondeu: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. O medo é um inimigo, o medo é um limitador. O medo é basicamente a maneira que o corpo encontra para nos preparar para algo que represente para nós alguma ameaça ou algum perigo. E quando a gente é confrontado com uma situação como essa, de ameaça e de perigo, o cérebro envia sinais para o corpo que fazem maximizar as chances de sobrevivência. O medo é o mecanismo que diz ao corpo que ele precisa sobreviver. Diga: sobreviver. Mas a grande questão, e o que eu quero dizer para você hoje, é que quando se trata de caminhar com Deus, de andar com Deus, Deus não nos chamou para a sobrevivência. Deus nos chamou para a abundância, e para uma vida de abundância. E esse fato relatado por Mateus nos traz lições preciosas, que não vão maximizar nossas condições de sobrevivência, elas vão potencializar nossa confiança num Deus que tem poder sobre o pecado, sobre a natureza, sobre os demônios e sobre qualquer um dos nossos medos, para a glória dele. Mateus 8, 23 a 27. Então ele entrou num barco e começou a atravessar o mar com seus discípulos. De repente levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco. Mas Jesus estava dormindo. O que Jesus estava fazendo? Os discípulos foram acordar Jesus gritando: Senhor, salve-nos, estamos afundando. Mas Jesus respondeu: ó homens de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados e disseram: quem é esse? Perguntavam uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. A primeira coisa que Deus nos ensina nessa palavra é que a gente precisa confiar no que Jesus está fazendo. Você precisa confiar no que Jesus está fazendo, meu irmão. Jesus convida os discípulos para atravessar o mar da Galileia, numa região onde era comum tempestades violentas se formarem sobre as águas repentinamente. E Jesus certamente sabia que naquela noite havia a possibilidade de uma tempestade. Ou Jesus poderia ter certeza daquela tempestade naquela noite. Há exemplo de Paulo, que quando vai navegar preso em direção a Roma, tem um discernimento de que haveria uma tempestade e avisa aos donos da embarcação, mas não é ouvido e a tempestade acontece. Outro detalhe é que Jesus poderia ter decidido fazer essa rota por terra. Dava para ir para a terra de Gadara por terra, o que seria muito mais seguro para Jesus e para os discípulos dele.
mas ele escolhe essa rota tempestuosa e esse caminho perigoso. Eu estou dizendo para você que você precisa confiar no que Jesus está fazendo. Quando a gente lê os versículos seguintes, a gente descobre que Jesus tinha um objetivo principal naquela viagem, que era libertar 2 homens que estavam oprimidos e possuídos por legiões de demônios. Mas quando você lê os versículos anteriores, você percebe que Mateus entendeu que Jesus tinha outros objetivos naquela noite que se tornou uma noite inesquecível. Observe os versículos que eu vou ler agora. Vou ler Mateus 8 e 29 e depois vou ler Mateus 8 e 10. 8 e 29. Quando eles chegaram do outro lado do lago, na região dos Gadarenos, 2 homens endemoniados foram ao encontro dele. Viviam no cemitério e eram tão violentos que ninguém podia passar por aquela região. Mateus 8 e 10. Jesus ficou maravilhado. Voltando-se para a multidão, disse: eu ainda não vi uma fé assim em toda a terra de Israel. Eu fiz o caminho inverso exatamente para você perceber que Jesus tinha absolutamente tudo sob controle. Ao contrário do que aconteceu com Jonas, que foi parar no meio de uma tempestade porque desobedeceu ao Senhor, os discípulos agora estão no meio de uma tempestade exatamente porque obedeceram ao Senhor. Obedeceram às ordens que Deus tinha dado para ele e foram parar no meio daquela tempestade. Muitas vezes os comandos de Deus, as ordens de Deus, parecem estranhos para nós. Muitas vezes os comandos de Deus nos expõem a perigos. Muitas vezes as ordens de Deus nos colocam em riscos, nos levam a situações desconfortáveis. Mas eu repito, confie no que Jesus está fazendo. Jesus, nesse episódio, ele resolve o problema com uma palavra. E o capítulo 8 mostra Jesus usando o poder de sua palavra. Ele cura a filha do centurião com uma palavra. Ele cura o leproso com uma palavra. Ele cura a sogra de Pedro com uma palavra. Jesus, olha o que o versículo 16 do capítulo 8 diz: naquela tarde foram trazidas a Jesus diversas pessoas endemoniadas, e quando ele falava apenas uma, eu achei que estava o texto, apenas uma palavra, todos os demônios eram expulsos e todos os doentes eram curados. Que incrível, que poder espetacular, que segurança a gente pode sentir quando Jesus nos convida para esses lugares tempestuosos, ou tira a nossa segurança de debaixo dos nossos pés. A gente só precisa confiar que se a gente tem uma palavra dele, a gente tem a segurança de que a gente vai chegar do outro lado. Confia no que Jesus está fazendo, meu irmão. E mais, se você está num barco, sem vento você não chega a lugar nenhum. Engraçado isso, né? Se você está num barco, você tem que torcer por vento, meu irmão, senão você não sai do lugar. E é isso que Jesus faz. Talvez você esteja terminando o ano. Talvez você esteja fechando um ciclo há mais de 12 meses na sua vida, sem ter noção de nada do que está acontecendo. Por quê? E fica aquela coisa: por que isso? Por que não aconteceu aquilo? Por que eu fiz aquilo outro? E eu tinha certeza que era Deus que estava me mandando. Eu obedeci um comando da palavra. Se você está debaixo de uma palavra de Deus, confie no que Jesus está fazendo. Confie no que Jesus está fazendo. É como você ver um artesão fazendo qualquer tipo de arte. Você já viu um desenhista começando um desenho? Você fica: gente, o que isso vai virar? É um risco para cá, outro risco para cá. É um punhado de tinta para cá. No final, tcharam, está a arte pronta. É alguém que tem aquela habilidade de pegar um pedacinho de barro na mão e colocá-lo sobre uma roda. E de repente você tem uma obra de arte feita. Tem um pastor em Belo Horizonte, pastor Bruno Barroso, ele faz esculturas. E ele pega um pedaço de madeira, um pedaço de metal, um pedaço de pedra, um pedaço de qualquer coisa. E ele olha para aquilo e ele vê uma arte.
E ele começa, quebra de um lado, quebra do outro, lixa de um outro lado, quebra do outro lado, faz um furo do outro. Daqui a pouco tem uma arte maravilhosa ali. Você lembra que a sua avó fazia, além de usar o perfume charisma, sua avó fazia colchas de retalho, ou bordava e fazia crochê. É puxar uma linha com uma agulha e enfia de um lado, tira do outro, enfia do lado, tira do outro, enfia do lado, tira do outro. Aquilo parece que não vai dar em nada. De repente, está uma obra linda e maravilhosa feita. Confie no que o artista está fazendo. Confie no que Jesus está fazendo. Segundo, aprenda a descansar em Jesus. Olha só que curiosa a narrativa do Evangelho. De repente levantou-se uma terrível tempestade de tal maneira que as ondas começaram a inundar um barco, mas Jesus estava dormindo. Relampejava, como é que é lá? Como fala? Repangalejava, trovejava, chovia, o vento soprava com força, as ondas atiravam um pequeno barco de um lado para o outro e Jesus dormia. Essa é a única vez na Bíblia que fala de Jesus dormindo. Fala de Jesus descansando outras vezes, mas não fala de Jesus dormindo. E agora parece que Jesus dorme de propósito. Parece que Jesus não está dormindo para descansar. Parece que Jesus está dormindo exatamente para ser acordado. Jesus dorme para ser acordado mesmo. Isso é tão impressionante que eu quase dou risada toda vez que eu leio essa parte do Evangelho. Irmão, que tipo de sono é esse? Eu tenho muito sono, graças a Deus. Um sono pesado. Mas não a ponto de você estar num barco, ele está perto de afundar, aquela água não era aquecida, garanto para você. Não era água quentinha, tipo aquela que você põe para fazer barba ou para tomar um banho. Água gelada batendo na sua... E você dormindo. Que nível de cansaço poderia levar alguém a dormir de jeito? É quase um desmaio. A explicação é simples, mas a explicação é poderosa. Jesus confiava plenamente nos planos do Pai. Por isso ele podia descansar seguro no meio de qualquer tempestade. Quem sabe para onde o Pai está levando, não precisa ficar igual o burrinho do Shurek, perguntando toda hora: a gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Não, aprenda a descansar em Jesus, meu irmão. A ansiedade deixa a viagem mais longa, sabia? Por que a viagem de volta sempre é mais rápida do que a viagem de ida? Toda vez você fala assim: nossa, foi tão rápido para voltar. É porque para ir você estava ansioso. Como é que ia ser? Como é que você ia divertir? O que você ia fazer? Como é que as pessoas iam te receber? Que lugar que você ia visitar? Que coisa que você ia comprar de lembrancinha? Toda aquela expectativa. Cumpriu a expectativa, volta, não tem ansiedade. Você precisa ir do mesmo jeito que você volta, meu irmão. Quando você está caminhando com Jesus, você precisa ir com a mesma sensação com que você volta, sem nenhuma ansiedade, tranquilo. Aprenda a descansar em Jesus. Quem confia, descansa. Antes de trabalhar para Ele, Jesus quer que a gente aprenda a descansar nele. Você precisa aprender esse segredo. Não são as circunstâncias, não são as emergências, não são os erros de percurso que dizem se Deus está no controle da situação ou se Ele não está. É a palavra dEle que garante que Ele está e Ele permanecerá ali. É o que a gente canta: Deus no controle está e permanecerá. O desespero impede a gente de reconhecer a presença de Jesus como a única coisa que pode nos oferecer segurança no meio de qualquer tempestade. O medo te faz olhar para baixo. O medo te faz centrar-se em si mesmo. Lembra que eu disse? O medo te coloca na perspectiva da sobrevivência. Mas pior, o medo te faz agir como louco. Se você não aprende a descansar em Jesus, você age como louco. Preste atenção, se todas as vezes que você ficou desesperado, você não fez uma loucura. Tem gente que ficou desesperado, mudou de cidade, foi a pior loucura que fez na vida. Ficou desesperado e deu um telefonema, que foi o pior telefonema da vida.
ficou desesperado e xingou alguém que não deveria ter xingado, ficou o desespero te faz agir como louco. Você precisa aprender a descansar em Jesus. Você pode jogar a água para fora do barco? Pode. Você pode remar com mais força? Pode. Você pode ajustar as velas? Pode. Você pode aliviar a carga do barco? Pode. Mas só Jesus tem poder para acalmar a tempestade. Então, para que ficar desesperado? É confiar que Ele tem uma palavra que pode fazer cessar o vento. Se Jesus está presente, seus medos possuem mais motivo para temer você do que o contrário, meu irmão. Quando Jesus está presente, a gente deixa o medo com medo, entende? O medo olha e diz: agora eu não posso chegar, porque Jesus está presente. Quanto mais cremos, mais descansamos. Anota isso. A fé é um anulador de ansiedades. A fé anula a ansiedade. Eu creio que Jesus vai fazer. Eu creio que Jesus está no controle. Meu barco não vai afundar. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7: não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e ela conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Você pode sair daqui hoje com o seu coração cheio de paz. Há uma espécie de balcão de troca de Deus aqui hoje, onde você pode deixar a sua paz, ou ao contrário, onde você pode deixar a sua ansiedade e trocar essa ansiedade por um punhado de paz. Terceiro, você nunca sai de uma tempestade do mesmo jeito que você entrou nela. Deixa eu recapitular com você. Primeira coisa, confie no que Jesus está fazendo. Segundo, o quê? Aprenda a descansar em Jesus. Terceiro, você nunca sai de uma tempestade do mesmo jeito que você entrou nela. Quando os discípulos tentaram de todos os jeitos resolver o problema da tempestade lá no barco, e a luta era para preservar o barco que transportava as vidas. A luta é pelas vidas, mas é também pelo barco. Quando acabam os recursos, eles então vão a Jesus pedindo por socorro. Qual é a primeira lição? As tempestades nos ensinam a orar. Muitas vezes a gente só vai a Jesus porque nós esgotamos todos os nossos recursos. E muitas vezes o Senhor esgota todos os nossos recursos para que a gente possa olhar para Ele. Não é isso que Deus faz com o povo de Israel? Os coloca diante do mar, entre montanhas e à frente do exército de Faraó, para que eles possam olhar para cima. Eles estão olhando para Moisés, estão olhando para Faraó, estão olhando para o mar, e o Senhor faz cessar todas as possibilidades para que eles possam olhar para cima. Há um hino que a gente canta da harpa cristã, e ele tem uma parte dele que diz assim: quando aqui as flores... Cara, por que eu vou nos seus tons, Saulo? Por que eu confio nos seus tons? Eu sempre afundo o meu barco quando eu confio nos tons de Saulo. Eu digo assim: quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o que acontece? O aflito crente vai orar. Meu irmão, Deus sabe que enquanto tiver alguém para você murmurar contra Ele, você não vai orar. Enquanto tiver alguém para jogar culpa, você não vai orar. Enquanto tiver alguém para você mandar um WhatsApp, você não vai orar. Enquanto tiver um amigo que conhece um primo do tio de alguém que pode abrir uma porta para você, você não vai orar. Deus te bota no meio da tempestade e diz: Ele vai olhar para mim, Ele vai falar comigo, Ele vai se lembrar de mim, Ele vai chamar pelo meu nome. Tempestade nos ensinam a orar. E Jesus não repreende os discípulos porque eles o acordaram. Jesus repreende os discípulos porque eles não tiveram fé.
A gente é que fica bravo quando a gente acorda. Acho que todo mundo fica nervoso quando é acordado assim antes da hora, né? E tipo assim, o adolescente que está dormindo e a mãe chama ele tipo 6 horas da manhã, acorda, já vai dar meio-dia. E ele fala, mãe, senhora, não, vai dar meio-dia, daqui 6 horas vai dar meio-dia. E aí ele fica bravo a metade do dia, porque foi acordado. Jesus não tem problema em ser chamado não, tá bom, meu irmão? Amém? Você tem que aprender a chamar Jesus. Nós precisamos parar de projetar em Jesus aquilo que acontece nas nossas relações pessoais. Nenhuma relação nossa humana é parâmetro para a gente colocar no nosso relacionamento com Jesus. Com as pessoas a gente fica com vergonha. Puxa vida, não vou ligar para fulano essa hora. Não vou chamar fulano agora, porque eu pedi um favor para ele ontem. Nossa, tem muito tempo que eu não falo com ele. Vai pegar mal eu ligar para ele só para pedir. Jesus não tem problema com isso. Você pode chamá-lo. O problema de Jesus é que eles não têm fé. Eles poderiam ter chamado Jesus antes daquele perrengue todo ter acontecido. Quantas vezes nós só vamos ao secreto quando as águas já estão cobrindo todo o barco, quando não adianta mais remar, ou quando a gente não tem força mais. Mas Deus é tão misericordioso que Ele pode transformar experiências dolorosas para nos colocar de joelho em humildade e aprender a chamá-lo para participar da nossa vida de maneira mais direta e de maneira mais efetiva. Outra coisa que acontece nos momentos de medo é que os momentos de medo geralmente revelam exatamente quem nós somos por dentro. Nesse caso, o medo revelou a incredulidade dos discípulos. Já viu que tem gente que quando ele é exposto ao medo, ele fica agressivo. Não é porque ele ficou agressivo, ele é agressivo, o medo só expõe. Tem gente que fica com medo e ele começa a xingar palavrão. Nossa, fulano nunca xingou, o palavrão está lá dentro dele. O medo só expõe a verdade. A tempestade pode revelar o nosso pior e o nosso melhor. Ninguém sai de uma tempestade do mesmo jeito que entrou nela. É por isso que você precisa ficar atento, meu irmão. Aqueles discípulos estavam com Jesus já fazia um tempo, mas eles ainda estavam mergulhados na incredulidade e ainda eram muito limitados em compreender a dimensão do poder do Filho de Deus, e mais do que isso, em reconhecer que eles estavam caminhando com o Filho de Deus. Outra coisa valiosa no momento de tempestade é que o nosso coração é colocado à prova. A gente aprende a orar, a tempestade revela o que está dentro de nós, mas a tempestade também revela os motivos reais dos nossos medos. A preponderância de nossos medos exagerados num dia de tempestade só tem uma razão: a gente não tem fé. O medo grande revela isso, está dentro do coração, a gente não tem fé. E note que Jesus não perguntou: do que vocês estão com medo? Já prestou atenção nisso? Jesus não pergunta do que vocês estão com medo, mas Ele pergunta por que vocês estão com medo. E isso faz uma gigantesca diferença, porque quando Jesus está presente, a gente não tem motivo, não tem razão para ser tomado pelo medo. E aqui eu preciso fazer uma observação importante. Pouco antes agora eu disse que as tempestades nos ensinam a orar, e isso é verdade. Mas algumas orações que a gente faz, elas revelam mais da nossa incredulidade do que da nossa fé. Os discípulos oram, não oram? Mas eles oram manifestando incredulidade. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, que Lázaro já está morto, elas oram a Jesus, não oram? Mas elas oram manifestando a incredulidade. Muitas orações revelam a incredulidade do nosso coração, mais do que a nossa fé. Nós oramos a Deus gritando, como se Ele não se importasse com nossos medos, com nossas dores.
nós oramos clamando pela graça e pela misericórdia que nós sabemos que estão disponíveis. A oração não é uma cobrança a Deus, a oração não é um pedido de prestação de contas a Deus, a oração não é Deus, prova que isso é Deus. A oração é: eu acredito que graça, bondade e misericórdia estão disponíveis, então eu vou acessá-las no momento do meu medo. Nossos medos estão enraizados no fato da gente ficar apavorado quando a gente sabe que o controle remoto da vida saiu da nossa mão. É só você saber que o controle do universo não está na sua mão, você fica apavorado. Nós precisamos, às vezes, de situações como essas, para que fique provado para nós mesmos que nós não temos domínio de nada, que nós certamente morreremos se o Senhor não estiver conosco. Se você perguntar às pessoas qual é o maior desejo, a lista dos 5 maiores desejos delas, certamente segurança vai estar entre esses desejos. Ano que vem, ano eleitoral, você vai ouvir a palavra segurança durante o ano todo, mas ninguém pode dar segurança a ninguém. Não existe segurança no governo, na polícia, no dinheiro, na saúde, no médico. Não existe segurança em nada. Só a presença do Senhor Jesus é que garante segurança. Resumindo esse ponto, a gente tem medo quando a gente não tem fé suficiente para crer que o dono do universo continua controlando todas as coisas. Na tempestade a gente descobre quem a gente é de verdade. A gente é incrédulo. E é na tempestade que Jesus nos dá a oportunidade de renovar a nossa fé. Vou terminar agora, mas eu quero voltar no ponto em que eu disse que o poder da palavra de Jesus é impressionante. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento e as ondas, e tudo ficou calmo. Que coisa incrível. Você vê algumas pessoas lidando com poderes, com a água. Moisés comandou as águas com uma vara. Josué comandou as águas com a arca da aliança. Eliseu comandou as águas com uma capa. Mas ninguém comandou as águas com a palavra. Só Jesus comanda tudo com uma palavra. Uma palavra, uma palavra, uma palavra. Quando Cristo pronuncia uma palavra de ordem, não apenas a tempestade cessa, mas todos os efeitos da tempestade também vão embora. A Bíblia diz que o vento parou, a água acalmou e tudo voltou a ser bonança. Quando passa uma tempestade em qualquer lugar, fica lama, fica doença, fica mau cheiro, fica destruição, fica entulho. Mas é quando a tempestade para, quando ela tem vontade, quando ela perde força, quando a tempestade para por causa de uma ordem de Jesus, não fica entulho, não fica sujeira, não fica doença. A tempestade para, o vento para e tudo fica calmo. Os efeitos da tempestade também vão embora. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você agora, baseado na palavra de Jesus. Se Jesus liberar uma palavra de ordem sobre a sua vida, não vai ficar sequela, não vai ficar, a não ser a lembrança para contar o testemunho, não vai ficar marca, a não ser a cicatriz que nunca mais vai doer. A tempestade vai parar e os efeitos dela também vão embora. Aleluia. Eu quero que esse ano termine para você com a palavra de Jesus sobre a sua vida. Eu quero que 2022 comece para você também com palavras do céu liberadas sobre você. Você pode dizer a Jesus e acordar Jesus hoje e dizer: Jesus, tem uma tempestade acontecendo no meu coração. Para esse vento, Jesus, tem uma tempestade acontecendo na minha mente. Para esse vento.
Tem uma tempestade acontecendo na minha conta bancária, para esse vento. Tem uma tempestade acontecendo no meu corpo, para esse vento, Jesus. Tem uma tempestade acontecendo na minha família, para esse vento. Libera uma palavra, libera uma palavra. Deus está terminando esse ano fazendo uma coisa nova, e a palavra de Isaías 43 é a palavra do céu para você. Escute Deus falando com você. Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que ainda não perceberam? Eu vou abrir uma grande estrada no deserto, e no meio da terra seca farei correr riachos. Há uma palavra de novidade de Deus sobre a sua vida. E sabe qual que é a coisa linda? Depois da tempestade superada, nossa admiração por Cristo aumenta, nosso louvor por Ele fica mais sincero, nossa devoção fica mais intensa, nosso serviço a Ele fica mais apaixonado. Quando a tempestade vai embora, eles não vão pedir explicação, eles vão dizer: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? Quem pode parar a tempestade com uma palavra, pode fazer qualquer outra coisa. Pode fazer qualquer outra coisa. Não há impossíveis para o Deus que acalma uma tempestade. Mas a minha palavra para você hoje é: não deixe o medo afundar você. Jesus está presente. Jesus está presente. Ele pode perdoar seus pecados, Ele pode te garantir a vida eterna, Ele pode te curar de qualquer enfermidade, Ele pode restaurar sua família, Ele pode te libertar dos seus vícios, Ele pode abrir portas emperradas, Ele pode trazer sua família para os pés dEle, Ele pode realizar sonhos impossíveis, Ele pode recuperar suas finanças, Ele pode te usar nos dons espirituais, Ele pode salvar 1% da população de Montes Claros todo ano, Ele pode te batizar com o Espírito Santo, Ele pode te dar filhos, Ele pode liberar uma palavra sobre a sua vida hoje, nessa semana, que vai transformar a sua vida para sempre. Fica de pé, Deus está liberando uma palavra. Deus está liberando uma palavra. Você sai daqui hoje com coragem, e o medo não vai afundar você. O medo não vai afundar você. Amanhã a gente vai vir aqui ouvir uma palavra, e vai dizer que quando Ele libera uma palavra, uma ordem, há uma virada na história. Há uma virada na história. Você tem que vir amanhã para receber essa palavra. Mas a palavra de hoje já enche o seu coração de coragem. Você tem que chegar aqui amanhã com mais fé do que você chegou hoje. Porque amanhã tem milagres novos e maiores para ser liberados sobre a sua vida, em nome de Jesus. Antes de orar por você, eu quero perguntar se alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus hoje. Uma das palavras disponíveis sobre a sua vida é uma palavra de salvação, de perdão dos seus pecados, de portas do céu aberta para você, de libertação dos seus vícios, de vitória sobre os seus medos. Deus pode e Deus quer se encontrar com você com a palavra de salvação hoje. Como foi lido aqui hoje pelo pastor Washington, e como ele ministrou na abertura desse culto: crê no Senhor Jesus e você será salvo. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão onde você está. Eu quero orar por você agora em nome do Senhor. Você quer entrar essa semana, não apenas uma semana nova, mas uma vida nova. Você não quer daqui uma semana ter apenas mais um ano novo, mas você quer ter uma história de vida nova. Deus pode acalmar a tempestade do pecado sobre a sua vida. Deus pode aplacar o medo da eternidade sobre a sua vida.
Deus pode abrir a porta do céu diante de você hoje com uma palavra. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Onde você está? Levante uma das suas mãos. Você que quer voltar para o Senhor hoje, quer se reconciliar com o Senhor, quer aproveitar essa noite, aproveitar a coragem que Deus está te dando, para também corajosamente decidir-se por Jesus e abraçar essa palavra de Deus que quer te colocar de novo no caminho dele. Alguém que quer decidir terminar esse ano decidindo se batizar, passar pelas águas, não tomou essa decisão ainda, já está frequentando a igreja, já se decidiu por Cristo, mas não decidiu se batizar e quer tomar essa decisão hoje. Se tem alguém, levante sua mão e diga: eu vou me batizar, eu quero ter a experiência do novo nascimento passando pelas águas. Quero orar por você também em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, feche seus olhos e levante suas mãos. Pai querido, muitos estão aqui agora, Pai, remando sem sucesso, remaram o ano inteiro, remaram 12 meses, Pai, e a tempestade não parou. Mas o Senhor se levantará com uma palavra nessa semana aqui nesse lugar. O Senhor está se levantando nessa semana com poderes miraculosos aqui entre nós, e coisas extraordinárias, e milagres poderosos, e reviravoltas poderosas acontecerão, e já estão acontecendo no poder e na autoridade desse que tem poder sobre as águas, que tem poder sobre os ventos, que tem poder sobre os demônios, que tem poder sobre todas as forças e potestades desse mundo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero em teu nome liberar uma palavra sobre essa igreja, para que essa semana seja uma semana inesquecível aqui nesse lugar, para que essa semana seja uma semana como nós nunca vivemos aqui nesse lugar, para o louvor e para a glória do teu nome. Que haja surpresa boa nessa noite, que haja sono bom nessa noite, que haja, Pai querido, cessação de ventos nessa noite, que haja telefonema com boas notícias, que chegue mensagem contando milagres ainda hoje, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você tem um glória a Deus, manda ele para o céu, aplauda o seu Deus, se assente no seu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.